Olá, graça e paz. Começando o ano de 2026, né? Essa é a minha segunda postagem, mas é a primeira de uma meditação um pouquinho maior. E eu quero meditar sobre você, sobre o livramento de Deus, ou Deus nos livrando. E eu quero trazer aqui duas situações que Deus nos livra. E é interessante, é um trocadilho. Deus nos livra da prova e Deus nos livra na prova. Problemas todos nós enfrentamos. Dificuldades, às vezes porque outras pessoas colocam no nosso caminho, às vezes porque Satanás quer barrar a nossa corrida espiritual. Então, situações adversas, situações problemáticas sempre vão acontecer. Ou nós causamos por causa das nossas atitudes, ou outras pessoas colocam no nosso caminho. Mas Deus nos livra. Deus nos livra. Paulo escreveu dizendo que Deus não nos deixa provar ou tentar acima das nossas possibilidades. Pelo contrário, junto com a prova, junto com a tentação, Ele nos dá o livramento. E nós vamos glorificar o Senhor. Nós temos exemplos nas nossas vidas e na Bíblia de pessoas que foram livres antes do problema acontecer. Quando o problema estava ali à frente, Deus interveio e o problema desapareceu. Um desses acontecimentos é a travessia do Mar Vermelho. Israel saiu do Egito, Deus o conduziu pelo caminho do mar, e ele agora está parado na beira do mar, 2 milhões ou mais de pessoas, e não tem para onde fugir, porque o exército de Faraó vem atrás, armado, com carros, cavalos. Para um lado deserto, para o outro lado um forte, não tinha para onde Israel fugir. Mas antes que a guerra começasse, Deus interveio. Deus disse a Moisés, toca no mar. Moisés obedeceu, o mar se abriu, Israel passou. Deus colocou uma tempestade entre o povo de Israel e os egípcios, atrapalhando o movimento deles. Eles não conseguiram alcançar Moisés e o povo do Egito, o povo de Deus, né, que tinha saído do Egito, e eles então foram salvos da prova. Eles não tiveram que guerrear. Deus guerreou por eles, houve uma volta do mar à condição normal e sepultou no mar todo o exército de Faraó. Então, antes que acontecesse o problema, Deus livrou. Não foi preciso que eles enfrentassem Faraó. Deus agiu antes. Também Josafá. Josafá, ele olha para a notícia de que vem uma confederação de nações contra Judá. Judá está debilitado, fraco e não tem condição de lutar. O exército de Judá não venceria o exército das confederações. Judá era muito pequeno diante do inimigo. Josafá orou, clamou a Deus. Deus deu uma palavra dizendo que eles não iriam lutar, mas que Deus ia livrá-los. E foi assim que aconteceu. Eles foram para a guerra cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles chegaram no ponto onde eles deviam estar, por ordem de Deus, para tomar posição para a batalha, eles viram lá embaixo o exército das confederações desbaratados e eles apenas recolheram os despojos. Então, queridos, muitas vezes eu e você temos sido libertos por Deus de entrarmos numa prova, de entrarmos numa batalha, de entrarmos numa situação. Muitas vezes aparece algo tremendo contra nós e nós estamos assustados. E Deus vai lá com sua graça, com sua misericórdia, atende a nossa oração
e aquele problema se dissipa e nós continuamos andando. Isso é livrar da prova. Mas também nós temos situações em que Deus nos livra na prova, ou seja, dentro da prova. Podemos citar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam lá na Babilônia, Nabucodonosor faz uma estátua, exige adoração, eles não adoram, contam para o imperador Nabucodonosor, e eles chamam os meninos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens ainda, e diz para eles, olha, se vocês se curvar, está tudo certo, mas se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, ardente, ou seja, o trem está quente, a prova é grande. E eles disseram, olha, não vou nem te responder. Deus pode nos livrar se Ele quiser, se Ele não quiser, nós morre. Mas adorar a imagem nós não vai não. Dobrar diante de uma estátua? De jeito nenhum. E Nabucodonosor os lançou na fornalha. Os lançou dentro do fogo. Mas Deus estava lá com eles. Deus os livrou na fornalha. Deus os livrou dentro da prova. Ao ponto do rei olhar para ver aqueles moços sendo feitos torrões e levar um susto, porque ele diz assim, olha, nós não jogamos 3, foi, mas tem 4. E o quarto tem a semelhança do Filho de Deus. Deus estava com eles na fornalha. Deus não os livrou antes. Deus os livrou durante. Lá, entranhado na luta. Também Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, estavam anunciando a palavra de Deus, quando de repente eles são presos. E por que eles são presos? Porque eles tinham expulsado o demônio de uma menina que vivia adivinhando as coisas. Paulo, rejeitando o elogio que vinha, ele sabia, de Satanás, porque quando eles passavam, essa adivinha dizia, esses aí são os filhos do Deus Altíssimo, e anunciam palavras de salvação. Paulo repreendeu o demônio, expulsou o demônio, e por causa disso, aqueles que ganhavam dinheiro com a questão da adivinhação dessa moça se revoltaram, fizeram um levante na cidade. Paulo e Silas foram presos. Antes tomaram uma boa de uma surra, estavam todos machucados, amarrados na prisão, aguardando um julgamento final. O que aconteceu? Eles estavam louvando e cantando a Deus, e lá no meio daquela situação terrível, passando por um momento de derrota humana, Deus se manifestou. E quando Deus se manifestou, houve um grande terremoto, as portas se abriram, as cadeias, as correntes caíram e eles ficaram livres. Mas permaneceram ali para dar o testemunho da verdade. Veja bem, Deus os livrou. Deus livrou Paulo e Silas, não de serem açoitados e presos, mas os livrou dentro dessa situação. Eles já tinham apanhado, eles já estavam sofrendo, eles estavam amarrados, mas Deus foi lá e libertou. Então, queridos, para 2026, eu desejo que Deus nos livre da prova. Eu desejo que Deus intervenha antes que a prova aconteça, antes que o mal se estabeleça. Mas, todavia, porém, contudo, se Deus permitir que nós entremos na prova, se Deus permitir que nós experimentemos os problemas, tenha certeza de uma coisa, não deixe a sua fé se abalar, porque dentro do fogo, dentro da prova, Deus vai se manifestar e vai te livrar. Amém? Deus nos livra da prova antes que aconteça, e Deus nos livra dentro da prova depois que ela está acontecendo. Abraço!